falado durante ela. Um beijo, amor. Peça, tchau. Tchau, tchau. Amados, boa noite. Primeiro, minhas desculpas, porque domingo não conversamos, houve a 10ª feijoada feste do Educandário, onde eu sou diretora voluntária, e vou falar, cansei, viu? Cansei, mas foi muito bom. Muita gente maravilhosa, alegre, contente, e vamos ter uma boa renda para o recurso próprio, que é para a alimentação das crianças. Então, tudo está no bonitinho. Então, hoje, com muita alegria, a gente vai já de novo, vamos trabalhando, e a nossa família espiritual já vai chegando, e vamos estar com os ensinamentos da benfeitora Amélia Rodrigues. Que Jesus abençoe você, nossa, abençoe seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, tudo que te cerca. Porque estando bem assim, tudo flui, é a grande bênção. Então, nós vamos ver hoje, pela manhã, tivemos uma fala muito linda da Maria Angélica. A Maria Angélica falou do livro Caminho, Verdade e Vida, falou sobre não crer. Foi muito lindo, eu vi pelo vídeo. Muito bem. E continuando, hoje nós vamos ver já o penúltimo texto do 7º livro. Olha que lindo! 7º livro, vamos ver o penúltimo texto. E domingo que vem vai ser o último. Terminamos esta obra e vamos para a outra, porque são 11. E este texto é da Amélia Rodrigues e de Valdo Franco, vocês sabem, e ele é, como eu sempre digo, Amélia, além de ser um espírito iluminado, ela é, amores, uma grande pesquisadora. E ela vai tirar esse texto que vamos trabalhar, a espada e a cruz, ela vai tirar, gente, de 4 evangelistas, 4. De Marcos, capítulo 26, versículo 51, desculpa, de Mateus, de Marcos, capítulo 14, versículo 47, de Lucas, capítulo 22, versículo 49, e de João, capítulo 18, versículo 10. É os 4 falando sobre a prisão de Jesus, aquela noite nefasta. Mas a Amélia nos ajuda para que a gente entenda que tudo valeu a pena. Por quê? Porque depois de 3 dias ressuscitou. Boa noite, Lenise, boa noite, Mauro Furuta, querido. Deixa eu ver aqui um que entrou antes, espera um pouquinho só. A nossa família está aqui chegando. Vamos ver lá. Boa noite, Mauro Furuta. Boa noite, Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú. Boa noite, Silvia Carline, minha filha. Mas entrou logo no começo, depois eu vou lembrar quem que é, uma belezinha que sempre nos acompanha. Então, olha, esse texto, pesquisadíssimo, vamos para ele. A espada e a cruz.
Deixa eu ver aqui que tá um azul aqui, que nunca tá. Pronto, acabou. Olha aí. Rose Cantarim, bonita. Boa noite, Rose. Silvia Carline também entrou. Já agora ficou claro, bonitinho para todos nós. Tá, ó. Marcos Serafim, meu amor, boa noite. Lícia Antonelli, boa noite. Valdecina Borges, boa noite. Olha, Sueli Colombo, olha, faz tempo que você não entra, Sueli, aqui de Tabatinga, um beijo. Vamos lá. Precisamos conhecer essa parte com mais detalhe. Então, a Amélia diz, então já tirado, ó, tá o texto, é a prisão de Jesus. A gente rememora um pouco assim, olha, lembra que Jesus entrou em Jerusalém, como a Igreja Católica comemora o chamado Domingo de Ramos, entrou aquela festa, todos põem tapete, põem pano, enfeita e coisa e tal. Muito bem. Só que era o começo do fim. Oi, Estela, boa noite, meu amor. Muito frio aqui. Deise Maria Linda, lá de Angra dos Reis, um beijo. E aí, então, Jesus entra e logo depois ele faz a ceia. Muito que bem. Na ceia, ele já avisava a todos que haveria o seu desenlace breve e seria muito triste e sofrido, declarando ali que quem iria traí-lo, explicou. Então, depois desse encontro, Judas saiu desesperado, porque já tinha maquinado o que ele iria fazer. Muito bem. Depois disso, Jesus vai no Getsemane, sobe e quer o silêncio para orar. E eu tenho dito, recarregar as suas energias, porque ele sabia o que ele iria passar. E aí, então, ele deixou 4 apóstolos ali de prontidão. Olha, eu vou orar, eles dormiram. E aí, quando eles acordam, já estão com os romanos chegando e o Judas. Beija Jesus. Pronto, a entrega. Começa aí. E aí, da parte deste momento, é que a Amélia começa esse texto agora. Oi, Janaína, boa noite, amor. De Manaus. Esse Brasil é grande demais. Jacira, boa noite, Jacira Santos. Janaína, obrigado. Olha como a telinha é boa. Vai longe, né, Janaína? Fica com a gente. Obrigada, amor. Então, vamos lá. O sumo sacerdote, Anás e Caifás, representava entre os hebreus o grande guardador do templo, que se responsabilizava pela pureza da doutrina da Torá, os 5 livros do Velho Testamento, pela manutenção do culto e pela santidade do povo. Olha, mesmo sendo analfabeto, o povo conhecia a Torá, porque eles liam para indivíduo gravar, né? Tratava-se, o sumo sacerdote, tratava-se de um cargo hereditário. Passava de pai para filho, que procedia dos tempos velhos, antigos, de Eleazar, filho de Arão, conforme ensina o Êxodo, que é um livro da Torá, que é o Velho Testamento. Muito que bem. Era concedida
ao sacerdote, olha só, a honra de consorciar-se, casar-se com uma virgem. E seu poder era quase ilimitado entre os hebreus. O sacerdote mandava em tudo, absolutamente tudo. Então, como que vivia esse homem? Trajava-se de forma exuberante, diz Amélia, vistosa, de acordo com a opulência, igualmente retratada no livro Êxodo, sendo-lhe permitido somente a ele só a entrada no santuário do tabernáculo onde estava o Santo dos Santos, sendo-lhe também facultado consultar os oráculos mais sagrados do povo. Muito que bem. Aí, esse local era um prédio que tinha várias salas, só ele podia entrar, porque na última sala estava o quê? A Arca da Aliança. Aquela confecção feita na época de Moisés, sabe, aquele candelabro com 7 pontas, e agora também o sacerdote aí podia entrar, ninguém mais. E no tempo de Jesus, o sacerdote era José Caifás. E esse, junto com seu genro, perseguia Jesus de todas as maneiras que nós vimos nas 7 obras. E aí, começaram a sua atividade, esse indivíduo, no período em que quem governava Jerusalém era Valério Crato, que permaneceu até ser substituído por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, que condenou Jesus. Oi, Jornalém, boa noite, amor, boa noite. Foi ele, o Pilatos, quem conduziu o processo criminal contra Jesus, por haver-se Jesus denominado Filho de Deus, já que outro motivo eles não conseguiram encontrar para persegui-lo. Quer dizer, o motivo maior, único, você não pode falar que é filho de Deus, entende? Eles não admitiam, porque, pensa comigo, Deus que os hebreus acreditavam é aquele olho por olho, dente por dente. Oi, Douglas, meu amor, boa noite, querido, boa noite. Então, era um Deus que castigava. Fez tal coisa, vai pagar. Mas Jesus trouxe um Deus que é soberanamente bom e justo, coisa que os hebreus não admitiam, e muito menos admitiam que Jesus falasse que ele era, sim, o Filho de Deus. Entende? É por isso. E aí, então, o sacerdote exerceu a sua influência muito grande sobre Pôncio Pilatos, porque havia uma conivência, assim, cobrava os impostos e o Anás e Caifás concordava e o pessoal sofria, entende? Então, esse Pôncio Pilatos era também hipócrita, acusava o mestre de ser colocado acima do imperador e por haver blasfemado que ele era filho do Altíssimo. Era proibido
Não? E aí, vamos para Amélia. Acolitado por verdadeira corte, aqueles que o serviam eram tidos em alta conta e acreditavam-se igualmente portadores de poderes que tentavam exercer contra os mais infelizes e menos destacados no conceito da sociedade hedionda de então. Então, a criatura mais favorecida era muito importante para o Sinédrio, porque lembra que a viúva colocou só 2 dinheiros, mas o resto mantinha. Era importante ter dinheiro. E aí, então, a pobreza continuava pobre. Tanto é que a gente lembra de outras passagens aqui, que Simão Pedro e os pescadores pegavam os peixes, tinham que vender, para quê? Para pagar impostos. E aí chegou aquele dia, vocês lembram bem das histórias aqui, que não conseguia pegar nada. E Jesus, tranquilo, falou, não, espera, joga, vamos para cima, joga para o outro lado. E aí foi aquele cardume imenso. Então, dentre essas pessoas, Anás e Caifás, porque eu sou honesta, quando eu comecei a ler Amélia Rodrigues, estudar com vocês, eu achava que o responsável pela crucificação de Jesus eram só os romanos. Não. O Sinédrio, por pura inveja, por puros ciúmes, pelo crescimento dessa figura sensacional que é Jesus. E aí, dentre todos dessas pessoas, aí Amélia coloca, destacava-se Malco, jovem ambicioso e de origem desconhecida, que anelava por chamar atenção e gozar de privilégios, dedicando-se com fidelidade canina a Pôncio Pilatos, que lhe lutava a ambição desmedida e estimulava a fim de atender o seu desmedido egoísmo. Então, o Malco era aquele homem que não vivia para fazer confusão. Tudo que acontecia com Jesus, que ele soubesse, corria para contar para Pôncio Pilatos. Tudo que ocorria, vamos supor, ele falou para Lázaro, num sábado, sai, levanta. Já aí os fariseus, e mesmo talvez Malco no meio, mas como? O senhor trabalha de sábado? Sábado, o sabá é para obedecer, se dedicar a Deus e acabou. Aí Jesus não briga. Sempre fala, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Então vocês vão vendo como que perseguiram Jesus de uma forma atroz. 3 anos horripilantes. Maria Mendonça, boa noite, querida. Oi, linda. Que bom. Aí, veja bem, Malco sempre se apresentava nas situações menos felizes e disputava as honrarias e louros. Após as pequenas vitórias conseguidas, a troco do quê? Da infâmia, da adulação, da perseguição, de levar a notícia de forma inadequada, entende? Então, era uma criatura muito maldosa, nada de bondade, nada. E aí, Amélia diz, era natural que nas situações embaraçosas que pudesse render pagamento, dinheiro,
para sua vaidade desmedida, se fizesse presente sem convocação, de forma a atrair a atenção de Pilatos, que não podia ocultar a impiedade nem o despeito sobre o poder de Jesus. Reconhecido pelo povo, o povo sofrido, admirado, até mesmo por alguns fariseus sensatos e doutores da lei, como Nicodemos. Então, o Malco conseguia dinheiro para levar as futricas, nessa fala popular nossa, para Pôncio Pilatos, para Anás e Caifás. Ele fazia, sabe, o meio-campo da confusão. Ele fazia isso, não é? E o povo sofrido de todas as sortes possíveis, principalmente os impostos altos, falta de alimentação, tudo caro, sofria. Mas Jesus era o alento, principalmente quando ele faz o Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Entende? Bem-aventurados os aflitos, todo mundo. Então, essa fala de Jesus, a fala, deixava o coração das pessoas mais tranquilo, mais ameno. E aí, o pai de Jesus falava, ninguém, quando ele conversou com Nicodemos, nós já vimos também essa passagem. Nicodemos, chefe também do Sinédrio. Oi, Sueli Figueiredo, boa noite, amor. Ele, vendo Jesus realizando maravilhas, paralítico de Cafarnaum, está andando, cego de Jericó, cuidado, não sei o que lá acontecido, multiplicação do pão e peixe, o que é isso? O que é isso? O que ele faz? Ele do Sinédrio, à noite, escondidinho, procura Jesus. E lembra da fala que Jesus já falava assim, olha, ele perguntou para Jesus, o que eu tenho que fazer para ter as benesses do Pai, de Deus? Aí ele disse, ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. Mas como que eu vou, velho, entrar no ventre da minha mãe? Não havia entendido a mensagem, porque Jesus não falava assim, reencarnação, que não havia cabeça para entender essa fala há mais de 2000 anos, entende? E o que fez Nicodemos? Ficou feliz, ficou contente com a figura, a mácula de Jesus, e ele prometeu que iria acompanhá-lo, segui-lo na divulgação da Boa Nova. Falou com todas as letras. Passou a noite infeliz de tudo. O que eu faço? O que eu faço? Que decisão que eu tomo? Porque no Sinédrio estava gostoso, dinheiro, respeito, parará, privilégios, não? E seguir Jesus. Caminhar a pé, sem guarida para dormir, sem alimento, sofrendo, para divulgar a Boa Nova. Ele então, o que ele fez? Amontoou um pouco de ouro e colocou da onde Jesus ia sair com os seus discípulos, entende? E aí, um discípulo de Jesus, principalmente Judas, que cuidava dessa parte, falou, mestre, tem aqui um dinheiro, pode pegar. Era para comer, no caminhado, tá? Ele havia deixado e não seguiu Jesus. Então você percebe que dificuldade a escolha
É como hoje, gente. Nós, com a bênção da doutrina espírita, que a todo momento, através da Amélia, da Joana, do André, do Emmanuel e outros tantos, Chico, Divaldo, fala da reencarnação e que nós temos que aproveitar principalmente esta família, esta a qual estamos caminhando, para o nosso próprio benefício quando formos para a pátria espiritual. Agora, olha que difícil, fica a escolha de cada um. Não tem forma de você, né, Douglas, obrigar uma pessoa a seguir o que você está falando. O que traz a Amélia Rodrigues, o que fala o nosso Emmanuel, não tem. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Está aí a doutrina consoladora, tá? Então, a mesma coisa. Hoje, as criaturas eles vão para o templo cristão. Conseguiu uma melhora, não sei o que lá, desaparece. Piorou, volta. Não tem uma consistência, falta dedicação, falta assim credibilidade e responsabilidade com referência à melhora espiritual, porque tudo vai ficar, entende? E a gente de vez em quando acha, não tem jeito. Então, naquela época era assim, o Nicodemos existe, hoje igual. Mas cada um vai responder pelos seus atos. Não tem saída. Ninguém vai fazer a nossa parte. É bonito, não? Então vamos em frente. Então, já falamos disso. Amélia continua. A presença de Jesus no cenário palestino produzia inquietação no pomposo chefe político que do seu palácio acompanhava as calúnias e que estimulava e instigava a perseguição insana onde quer que Jesus se apresentasse. Não tinha sossego, não tinha sossego. E era um trabalho dignificante porque a gente tem comentado, trabalhava todo dia. À tarde ainda esclarecia os seus apóstolos, ele entendia a problemática. E depois, sozinho, procurava um local solitário para orar, aurir energia para continuar, porque ele estava na matéria. Então você vai vendo como tudo tem uma explicação lógica, não? E aí, o que aconteceu? Sucede, diz Amélia, que os homens do poder terrestre, salvadas as exceções naturais, temem a própria sombra, porque se reconhece sem a estrutura moral necessária para a vivência da autoridade, da justiça e do dever. O Douglas falou com a Joana ontem. A problemática da sexualidade. O sexo, né, Douglas, é uma bênção e conduz para a reprodução. Mas também pode continuar sendo um afeto verdadeiro entre o casal e é uma troca de energia fantástica, diz Amélia. Mas amando de verdade, não como eles estão fazendo. É uma tristeza. Então, as criaturas, quando assim agem, que não conseguem dominar a alimentação, a droga, o vício, a bebida, a sexualidade
não conseguem, eles têm medo da própria sombra. Porque eles não têm força moral para mudar a coisa. Porque Kardec falou, e eu repito, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Ninguém é perfeito, senão não estaríamos aqui. Mas precisa ter essa responsabilidade consciente e verificar qual é o seu maior problema. Aí você luta. Aí você luta. Não, não, não e não. É fácil? Não. Mas a gente tem Jesus no coração e consegue. Então, essas criaturas, eles tinham até medo. E hoje acontece a mesma coisa. Vocês acham que as pessoas que dilapidam os cofres públicos, que inventam a lei, que faz não sei o que lá, vocês acham que tem sossego? Não. Não tem, gente. Porque trabalha junto com as sombras. Ninguém mata sozinho, ninguém suicida sozinho. Não, pensou, chegou, chamou. Para. Então, precisamos tirar dos textos da Amélia essas colocações, né, Joana Além? Essas colocações para a nossa mudança. E não é difícil? Não, não. O trabalho é oração. A prática da caridade, a grande bênção. Você fez, você vai receber. É assim que ocorre. Ada Andrioli, boa noite, amor. E aí, então, o que aconteceu? Caifás era, portanto, o maior homem poderoso, o super-homem da época. Caifás. Anás e Caifás. Anás o G. Mas temendo a própria sombra, ele espalhava o terror. Gente, o chefe do sinédrio. Deus castiga, Deus punir, Deus. Era isso que ele jogava nas criaturas menos esclarecidas, analfabetas, era isso. Caifás, um infra-homem, alçado à posição de super-homem. Mas ele temia a própria sombra e espalhava o terror, ocultando-se na escuridão dos próprios conflitos. Fez uma coisa que não devia? A consciência acusa. Nós estamos cansados de falar e sabemos, pelo livro dos Espíritos, que as leis morais estão na consciência. Não vou ouvir minha consciência, vai se lascar. Então, e aí, a Amélia diz assim: a rede bem entretecida das calúnias contra Jesus apertava o cerco e ameaçava o mestre. Por isso que quando no domingo ele entra em Jerusalém para comemorar a Páscoa, ele entrou triste. Ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia, entende? E então, aí a Amélia diz: a sua entrada em Jerusalém, entre ramos, folhas de palmeiras e sorrisos com que se homenageavam os vitoriosos de retorno ao lar, chegara aos ouvidos de Caifás, que mais se amedrontou em relação a Jesus. Você já pensou? Entrando Jesus e todo mundo aplaudindo, ele curou isso, transformou a água em vinho, multiplicou os pães e todas as coisas que ele fez, tirou os obsessores das pessoas. Veja, quando Caifás soube disso, ele ficou desesperado. Ele falou: agora, o que eu faço? O que eu faço? Vocês lembram também que ele
Oi, Marlene, linda, boa noite, querida, boa noite, meu amor, tudo bom? Ele também, lembra bem que ele um dia entrou no templo e ele viu aqueles vendilhões, aí o indivíduo tinha um problema, precisava melhorar sua consciência, comprava um bode, matava o bode, bebia o sangue, estava perdoado. Umas coisas, você entende? Era isso. E aí, quando esse do Sinédrio, Caifás, soube que Jesus entrou sob os aplausos, o que ele fez? Aí vai entrar, gente, sabe o quê? A obsessão coletiva. Ele conseguiu inflar toda aquela comunidade menos esclarecida ou mais contra Jesus. Vamos ver o que a Amélia fala. O homem sereno é Jesus. Era opositor natural do homem cruel. A grandeza do justo inquietava a pequenez do culpado. Você veja a fala da Amélia. E aí, duas forças que se opunham. A primeira não colocava resistência, Jesus. E por isso vencia a outra, que se armava de violência. Mas que eu fico estudando a Amélia, às vezes vou também em outros livros, não é possível o que conseguiram, mas estava previsto, tudo bem. Estabelecidos os parâmetros para o hediondo crime, a situação se tornou irrespirável na velha cidade atormentada. A onda de crueldade vibrava no ar apaixonado dos indivíduos, quando Jesus despediu-se dos companheiros na ceia, lembra que eu contei no começo, e buscou o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, para preparar-se. Ele já sabia o que ia acontecer. É bom que a gente não sabe nada, porque a gente tem medo de tudo, não é? Afinal, Jesus viera para dar testemunho, uma coisa ótima. Ele veio dar o seu sangue para nos salvar. Não é nada disso. Você que vai se salvar. Você amando, instruindo, praticando a caridade. Você. Não é o sangue de Jesus que vai nos salvar. Não é. Por caridade, vamos entender isso. Ele viera para dar testemunho para aquelas horas que iriam se apresentar devastadoras, assinalando a história com um marco de crueldade incomum. Porque entrou aí a paciência, a tolerância, a resignação, o silêncio, entrou tudo. Ele só respondeu algumas coisas. Você é o rei dos judeus? Tu o dizes. Acabou. Mas nada. Então, eles não conseguiam arrancar dele nada. E a noite serena derramava a claridade das estrelas ao longe. O mestre houvera convocado os seus mais próximos e lhes pedira que vigiasse aquele espaço enquanto ele ia orar a Deus para aurir forças. Por mais de uma vez, ele conversara com Deus e viera ver que todos estavam dormindo e vigilantes. Aconteceu como todas as tragédias, inesperadamente.
portando lanternas, archotes, armas e varapaus, comandado por Judas Iscariotes, que era seu amigo, adentrou-se pelo jardim ao lado oposto à corrente de Cédron, e Jesus, que sabia o que lhe ia acontecer, perguntou para todos: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Uma grande expectativa dominou quando ele, sereno, disse: sou eu. E ao mesmo tempo, ou um pouco antes, Judas lhe dá um beijo, que era a combinação para indicar quem era Jesus de Nazaré. E por que não aceitaram que aquele fosse o criminoso que buscavam, ficaram aturdidos. Mas ele não é mau, ele está orando. Eles pensaram isso, os romanos. Mas e o Anás e Caifás? Não. Repetiu-se a interrogação e a resposta não deixou dúvida. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu, sou eu. E aí, os amigos que dormiam acordaram assustados naquela confusão. E Pedro, que era o mais truculento, que se encontrava com uma espada, movimentou-se e decepou a orelha de Malco, que começou a jorrar sangue, na hora da prisão do mestre. Mesmo nesta condição, o que Jesus faz? Ele não colocou a orelha no lugar, mas ele e cessou o sangue, cicatrizou. E com um urro bestial, Malco começou a vociferar enquanto a hemorragia era abundante. Sem perturbar-se, Jesus tocou-lhe a ferida, cicatrizou e falando para Pedro: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lição para nós. Quando alguém te agride, quando alguém te menospreza, quando alguém não gosta de você, fica quieto. Por quê? Não adianta. Aí, guarda a espada, guarda a espada. Não vai brigar com ninguém, não vai discutir com ninguém. Lição para nós. Por quê? Se você fizer isso, vai voltar contra você. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E começava ali a tragédia da cruz, que assinalia a história dos tempos futuros como um momento de hediondez humana que se repetiria sem dúvida através de outros nefastos acontecimentos. E foi o que aconteceu com todos os seus apóstolos, menos João Evangelista. Todos tiveram um fim horrível. Barnabé cerrado ao meio, vivo. Outro jogado na fornalha. Assim por diante. Assim por diante, não? E o Malco ficou assinalado com a perda da orelha. É bom esclarecer, porque eu pensei, verdade, que até pesquisei, que Jesus tinha colocado a orelha dele. Não, ele só cicatrizou e a orelha, tchau. Malco ficou assinalado com a perda da orelha. O mestre cicatrizou-lhe a ferida, porém não se preocupou de colocar a peça no lugar. Não. A antiga tradição conta que o Malco, estigmatizado pela marca, agora sem orelha,
que assinalava o crime de furto, fugiu da Palestina, indo residir em Roma, entre os forasteiros e vagabundos da capital do Império. Então, veja bem, Malco, com a falta da orelha, ele se viu um enjeitado, isso, e ele mesmo, ladrão, isso, aquilo, foi embora para Roma, junto com vagabundos e forasteiros. Muito bem. As ambições de fastígio de poder morreram, acabaram. E o que ficou? Lembranças amargas e infelizes do ato de ter participado do crime mais hediondo do planeta que se tem notícia. E, ao mesmo tempo, recordava a dualidade chocante do instante desesperador, o ato do agressor e o gesto de Jesus, curando, somente lamentando não lhe haver restituído o órgão. Aí Amélia diz assim: os anos se passaram amargos até o reinado de Nero, quando se comprazia em acompanhar os esbirros de Tigelínio, que defendia o ímpio e perverso imperador. E eu lembrei, de longa data que a gente vê, eu lembrei que Tigellinus foi o que degolou Paulo. Entende? Faz a sua parte. Degolou Paulo. Não tinha o que fazer. Paulo, que era o Saulo de Tarso. Mas o tempo passa, você estuda, vê aqui. E aí, Tigellinus teve várias reencarnações. Mas uma delas, não vai esquecer, ele foi Dom Pedro II, imperador do Brasil. Boníssimo, que já estava chegando a República, não é? Então, ele foi deportado. E de tanto amor à terra, ao Brasil, levou um saquinho de terra e disse: quando eu morrer, eu quero dormir, que meu corpo fique com a cabeça nas terras brasileiras. Se calcula 2.000 anos para reencarnar como Dom Pedro II. E resgatou o seu débito, é claro, né? Oi, Valéria, boa noite, boa semana a todos. Boa noite, linda. Então, a reencarnação é a grande bênção, né? E aí, então, nós vamos ver aqui que eles estavam acompanhando a Nero e tudo que Tigellinus resolvia, e Nero mandava, não? Numa dessas sortidas às catacumbas, foram aprisionados inúmeros discípulos de Jesus. Algum tempo depois, em uma noite de horror, seguiu um grupo que conduzia Simão Pedro, de quem se recordavam a uma das colinas mais próximas para a crucificação. Porque Pedro, que foi Simão Pedro, discípulo de Jesus, também foi pego, e Nero, tá bom, com a equipe, manda fazer isso. E ele falou: não, eu não vou ser crucificado como Jesus, eu não mereço isso. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E foi o que fizeram. Aí, agredindo o velho pescador com palavras chulas e obscenas, imprecando para que ele recorresse a Jesus para que o viesse salvar, chegaram ao cume do monte e, enquanto era preparado a cruz, porque continuasse falando mal contra Pedro,
O discípulo renovado de Jesus, convocado a olhar-lhe o lugar da orelha cortada, foi tomado de horror por si mesmo, recordando do mestre querido. Deixou-se arrastar por imensa compaixão pela vítima, ajoelhando-se aos pés e rogando perdão. Malco arrependeu-se. Oi, Ana Paula, boa noite, linda. Arrependeu-se e foi pego junto, entende? Foi pego junto. E aí, então, queria que perdoasse o que ele havia feito naquela noite nefasta, né? E assim, os legionários, vendo a cena, seguraram o Malco e disseram para ele: se esse a quem vamos crucificar, que é o Pedro, que é importante entre os seguidores do judeu odiado, que era Jesus, ajoelha-te aos teus pés. Certamente és muito mais importante que ele. E vamos, sabe o que fazer? Crucificar você também. Malco, fiquei sabendo pela Amélia. Malco foi crucificado, debateu-se porque ele não tinha consciência da continuidade da vida, entende? E ele gritava inocência, eu fiz porque eu era mandado, e aí ele foi crucificado ao lado de Pedro. E pedia para o Pedro: Pedro, me salva, chama o Senhor Jesus, me salva. Não. Morreu também. Malco foi pego na catacumba junto com Simão Pedro. Deu um desespero, porque, gente, quando uma pessoa dá uma notícia para você, fulano tem câncer, não vou dizer que o espírito é santo, mas ele fala: vai sarar. Vamos usar a lei da atração, porque Jesus disse: pedi e obtereis, tá? Vamos pedir, vamos ter esperança, vamos apostar que pode acontecer, porque pode, entende? Mas quando não tem isso, o desespero é alucinante. Quer dizer, morre gritando, entendeu? Enquanto que o Pedro, crucificado de cabeça para baixo, o Malco crucificado de cabeça para cima. E Pedro não morria. E um indivíduo tacou uma pedra, jorrou sangue, aí ele morreu. Então você vai vendo, pela lição da Amélia, assim, olha, a necessidade de trabalharmos a fé, a esperança, trabalhar a vontade, entender a fala de Jesus, gente, quando ele recomenda: pedi e obtereis, batei, a porta vai se abrir, busca e acharás. Aí você pergunta para ela: a senhora faz isso? Claro, claro e claro. Entende? Quanto não, escrevo o que eu quero. Jesus, é a lei da atração. Pega o livro do José Lázaro Boberg, peça e receba, você vai entender melhor. Nós temos que estar com essas companhias. Nós não podemos sair da companhia de Jesus, entende? Então, aí ficamos sabendo hoje que o mal também foi crucificado. O que ele havia feito, semeou, vai colher. A semeadura é farta, a colheita é obrigatória. Meu Deus, quanta responsabilidade, família espírita. Quantas crianças necessitadas, quantos adolescentes, quantos idosos abandonados. E é por isso que toda a comunidade espírita, ela corre
Para quê? Fora da caridade não há salvação. Sim. Ah, mas eu não tenho tempo, já fiz a minha parte. Mentira. É até o fim. É até o fim. Lembra de Valdo? 98 anos. Lembra o Chico? 92. Pronto, acabou. Exemplo está aí. Dona Aparecida Conceição, com 14 leprosos, 85 anos, está aí. A gente precisa se fixar no que ninguém vai virar santo, mas o que a doutrina nos orienta para enfrentarmos os desafios, aqueles que Jesus falou. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Meu Deus! Até quando que nós vamos ter todos esses esclarecimentos e não colocamos no nosso interior? Eu falo para mim. Cada vez que eu converso com vocês, eu falo para mim. Acabou. Aí, a Amélia diz: espada e cruz. Espada foi o que Simão Pedro usou. Cruz que Jesus passou. E mesmo ele, Simão. Agora ele explica. A espada fere e produz dano, que aguarda correção. Você fez uma feiura, vai resgatar. Não adianta. No educandário, quando as crianças brigam, eu faço abraçar, eu faço pedir perdão, abro. É porque não tem o caminho, não adianta suspender só. Não, não. Ó, espada. A espada fere e produz dano, que aguarda correção. Vem. A cruz eleva e santifica os sentimentos humanos. Porque todos que passaram pela crucificação ou pelas fogueiras, igual Joana de Cusa, que é a benfeitora Joana de Ângeles, gente, mesmo o nosso querido Judas, e várias reencarnações, e vem como Joana d'Arc, queimado vivo, resgatou seu débito. É assim. E aí a Joana diz: há espadas invisíveis que decepam vidas, esfacelam esperanças, ceifam ideias, destroçam edificações do bem. Claro! Você está trabalhando pelo bem, mas você é tonta. Para! Você não vai reformar o mundo. Para! Tem, claro que tem. São espadas invisíveis, criaturas que no olhar te tenta desmoronar. Você não pode ouvir. Você vai para frente. Ah, mas não vai dar certo, já pensa. E aí, olha só, há cruzes também invisíveis que depuram, convidam à reflexão, transformam-se em asas que alçam o ser às comeadas do progresso e da felicidade. É quando você vê uma criançada acudida, quando você vê os excluídos tomando banho na casa da sopa e sai com roupa limpa, quando vem comendo aquele almoço que é a única alimentação do dia. Então, gente, a doutrina espírita é isso aí, é a nossa base para a continuidade. Amar incondicionalmente. Ah, mas eu não gosto de fulano. O problema, você não pode. Se o outro não gosta de você, o problema é dele. Mas você tem que amar. Amar. Instruir. Gente, Chico, 400 obras, Divaldo, 270. E então, é um manancial, a codificação e tudo. Não tem que estudar, tem que ir lá procurar, buscar e se encaixar. Há cruzes invisíveis que depuram, que nos melhoram. Quem não há? Eu nem conhecia a Amélia Rodrigues. Foi por causa de uma palestrante de Belo Horizonte que eu passei a gostar dela. Falei, meu Deus, o que eu estou perdendo?
Não dá tempo de ler tudo, de tanta coisa, não é? Então, a diferença de espada e cruz. Espadas que esgrimem o ódio e a vingança, que combatem nas guerras e impedem a paz. Existe, existe. Até hoje, até hoje. Veja lá, região da Palestina, região, tudo isso daí. E existem cruzes que sublimam as criaturas, que as abraçam com amor e abnegação. E nós, da família espírita, nós sabemos mais, temos muitos exemplos, entende? E nós temos que sair do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Você está em evolução, meu Deus. É a oportunidade, você já pensou? A oportunidade dessa reencarnação maravilhosa que estamos passando? Estamos entrando, e vários, no plano de regeneração. Será que vamos ter um lugarzinho aqui na Terra? Ou vamos ser mandados para outro lugar? Então, ela está aqui. Aí, ela termina assim. Pedro e Malco, espada e cruz. Acabou. Vamos optar pela cruz, pelo trabalho incessante, para que possamos ficar com a consciência tranquila. Porque é uma coisa que ninguém pode te ajudar. É você. É você. Vamos orar? Que noite linda, não? E o nosso último capítulo é também fortalecedor. É um capítulo muito importante. Dimas, arrependimento e recuperação. Dimas, que foi crucificado ao lado de Jesus. Dimas, Jesus e Gestas. Então, estamos aí. Logo entramos no próximo livro. Amores, obrigado pela presença, obrigado porque vão vir depois. Vamos optar pela cruz, vamos optar pelo Mestre. Hein? Ele nos fortalece tanto, tanto. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico dos espíritos das almas, o Mestre, benfeitores espirituais, tantos, espíritos protetores de cada um que aqui está e daqueles que irão ouvir depois, pois num momento como este, Ele está com você. É isso que Ele quer, o seu progresso moral. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida, por essa caminhada redentora, por essa caminhada de luz, por essa caminhada com problemas sim, mas com tantas e tantas soluções. Obrigado. Obrigado, Mestre. Muito obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. E nós, da família espiritual, obrigado pela doutrina consoladora, coordenada por Kardec, mas sob a inspiração absoluta do Espírito de Verdade. Obrigado. Grande bênção. Nesse instante, eu sei, cada um que aqui está tem um pedido a fazer, porque estamos recomendando. Então, peça enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nas dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma. E não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Livrai-nos de todos os males, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo. Meu Deus, livrai-nos, Pai. Que o Senhor pode nos ajudar. Que assim seja. Graças a Deus. Amados, um finalzinho de domingo, muito bom. Que tenha uma boa noite, uma excelente semana. Nós estamos felizes porque na 50ª-feira vamos estar, depois de 7 anos de ausência, com a Feira do Livro Espírita, porque divulgar a doutrina constitui a maior caridade, diz Emmanuel. Também vai estar, pela primeira vez, a Associação Filantrópica Espírita de Bitinga, Casa da Sopa. Vai estar a Casa do Caminho e o educandário onde eu trabalho. Então, motivo de trabalho, de júbilo, de juntar forças, 4 instituições que a gente está aí no meio. Então, eu só posso falar, boa noite, meu carinho, meu amor e obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mas obrigado, Jesus. Meu beijo. Muito